Olá, apaixonados por aviação, bem-vindos ao canal Vigás. Não esqueça de se inscrever no canal e nos deixar o seu like. Aviões, ainda bem que temos os aviões para falarmos de coisas legais, de coisas interessantes, de máquinas que voam, e como é bom estar aqui entre amigos para falar desse assunto. E eu vou avisar já, eu sei que o título desse vídeo vai acabar atraindo pessoas cujo interesse não é aviação, mas vamos correr o risco. E olha, desde já digo aos amigos que estou atrasado na leitura dos comentários dos dois vídeos anteriores, porque foram muitos comentários e, aliás, agradeço muito por todos eles, mas olha, eu devo dizer que alguns, poucos, felizmente bem poucos, foram tão deprimentes que eu precisei parar de ler os comentários e ir para minha biblioteca ler um Machado de Assis para voltar a ter fé no nosso povo. Como eu disse, são poucas pessoas, mas elas tiram a gente do sério. Já li o Machado, já me recuperei e estou animado para encontrar os amigos que curtem a aviação. Então, se o teu assunto não for esse, se você curte outra coisa, já te adianto que você não vai gostar desse canal, talvez seja bom até você nem continuar, tá bom? Mas se você quer saber de aviões, é aqui mesmo, aqui é o teu lugar. Então vamos lá. O vídeo de hoje vai falar da intenção da Embraer de produzir os nossos belos e bons E-Jets, os E2, também lá na Ásia. Pois é, essa é uma possibilidade que foi levantada no final da semana passada e que pode ser uma realidade. Um outro assunto será a encrenca entre diversos países e que pode colocar Super Tucano contra Super Tucano. E olha, pode acontecer, hein? E nós vamos falar sobre isso também. Caros amigos, coloquem os seus fones de ouvido e antes dos assuntos principais, vocês já conhecem o canal, já sabem. Vamos primeiro às notícias de hoje. A Embraer e o Exército Brasileiro anunciaram que concluíram com sucesso o primeiro teste do radar M200 Vigilante. Inclusive, o transporte do equipamento foi feito no KC-390. Os testes foram durante os meses de junho e julho no estado do Amazonas, em Parintins, durante o festival folclórico que acontece lá na cidade. O M200 Vigilante foi utilizado para rastrear aeronaves a até 200 km de distância. Além dessas capacidades, ou das suas capacidades, o M200 pode também ser facilmente transportado, o que faz dele um equipamento bastante versátil. E ele ainda pode funcionar por 48 horas com energia própria. Aí, mais um produto brasileiro de excelente qualidade. Se fosse um jogo de futebol, nós poderíamos comemorar uma virada sensacional e na casa do adversário, mas se trata de aviões. O Phenom 300 virou para cima da Cessna e o seu Citation Excel. Que o Phenom 300 é o jato mais vendido da sua categoria há mais de uma década, já sabíamos, mas agora ele é também o mais voado nos Estados Unidos, que é a casa da Cessna, da tradicional Cessna e do seu Citation. Segundo a Bloomberg, o Phenom 300 realizou de janeiro a julho nos Estados Unidos 1.400 voos a mais do que o Citation. Quer saber qual é a diferença entre eles? Eu vou te contar. O Citation é maior que o Phenom 300, mas isso não é nenhuma vantagem para ele, porque ele gasta mais combustível, é mais caro, tem menos tecnologia embarcada, tem a mesma capacidade do Phenom 300 e também o mesmo alcance, ou seja, o Phenom é muito mais avião e não tem conversa. Amigos, não esqueçam do like, tá bom? E vamos em frente. O A-29 Super Tucano já provou diversas vezes a sua competência em ações de combate, por exemplo lá no Afeganistão, seja em ataque ao solo, seja policiando, patrulhando os céus e até mesmo abatendo aeronaves envolvidas em ilícitos, e isso ele já fez algumas vezes aqui em território brasileiro. É um avião recheado de recursos eletrônicos e de manutenção fácil e uma operação barata. Ele é um monomotor turbo-hélice, ele é equipado com
com um motor Pratt & Whitney PT-6 e é o avião ideal para os tipos de missões a que ele se destina, a que ele se propõe. E além de tudo, ele ainda serve como treinador avançado. Treinador avançado, vocês sabem, é aquele avião no qual os futuros pilotos de caça treinam para depois dele irem para os jatos, para os caças mais rápidos. O Super Tucano, então, é um treinador avançado. Mais de 260 deles voam pelo mundo. Só a FAB tem 60. Segundo a Embraer, olha o que a Embraer diz, são mais de 15 forças aéreas que utilizam. Mas é a típica informação que não informa. Mais de 15 pode ser qualquer número, mas a Embraer só diz que são mais de 15 forças aéreas que usam o Super Tucano. Mas vamos falar aqui de 3 países que utilizam os A-29 Super Tucano e que os colocaram de prontidão. São países africanos, 2 deles, o Mali e Burkina Faso. Para entender melhor, a situação é a seguinte: o Mali é o 7º maior país da África, mas ele só conseguiu a sua independência da França em 1960. Mas ele não conseguiu se livrar da França, não. O país continuou atrelado à economia francesa. Sua moeda é o franco CFA, que é uma moeda imposta pela França a todas as suas ex-colônias africanas. Apesar desses países serem independentes, entre aspas, a França continua interferindo, por exemplo, na economia deles. O Mali está sempre em conflito por causa disso. Tem gente que é a favor, tem gente que não é. Burkina Faso, no ano passado, teve um golpe de estado. É a mesma história, é tudo igual ao Mali. A moeda também é a mesma, a situação é a mesma. Ambos se revoltaram e entra aí um monte de interesses, não só de europeus, mas também de grupos africanos. Enfim, o pior das pessoas começa a aparecer nessas horas. Os militares franceses deixaram esses países, foram para os países vizinhos. Então, Mali e Burkina Faso estão do mesmo lado. Até a Dinamarca e a Suécia, aliás, tinham militares no Mali. Agora, o Níger está fervendo pelos mesmos motivos de Mali e Burkina Faso. Outros países da região que são fiéis aos franceses e a outros europeus que também os colonizaram ameaçam invadir o Níger. E por isso, Mali e Burkina Faso mandaram para o Níger os seus Super Tucano. A Nigéria, o Benin, o Senegal, a Costa do Marfim estão do outro lado e colocaram tropas à disposição para invadir o Níger. O detalhe é que a Nigéria também possui aeronaves Super Tucano, que ela recebeu via aquele programa dos Estados Unidos de auxílio militar a países que não tinham condições de adquirir esses aviões. No caso de um conflito, pode acontecer até de um possível dogfight de Super Tucano, os Super Tucanos aí de Mali e Burkina Faso contra os Super Tucanos da Nigéria. Aí vale quem pilotar melhor, né? Quem for melhor piloto leva. Olha, eu sugiro aos amigos um estudo ou uma leitura sobre esses países todos aí da África Ocidental para entender melhor a situação e ver como é que funciona. Se somar os aviões Super Tucano de Mali e Burkina Faso, juntos esses dois países têm 7 Super Tucano. A Nigéria sozinha tem 12, fora outros caças que ela também possui. A luta é meio desigual, mas ela existe, está lá, é um conflito real que pode acontecer, está em vias de acontecer. A coisa está ficando cada vez mais quente, aliás, está quase fervendo, mas não ferveu ainda. Vocês viram no vídeo anterior que a Embraer está conversando com autoridades indianas e também com a HAL, a Hindustan Aeronautic Limited, a possibilidade de uma parceria para a montagem do nosso cargueiro militar tático, o KC-390, lá na Índia. O país asiático lá já deixou claro duas coisas. Primeiro, que pretende adquirir de
60 a 80 aeronaves, com flechinha para 80 cargueiros aí do porte do KC-390, e segundo que as aeronaves devem conter equipamentos indianos, além de preferencialmente serem produzidas por lá. Por exemplo, a Airbus já definiu que o seu cargueiro militar C-295, que é menor que o nosso KC-390, mas que também interessa à Índia, será fabricado lá. O C-295 voa também aqui no Brasil, viu? Na FAB, só que aqui ele recebe a designação C-105 Amazonas, e dentre as missões desse avião aqui no Brasil, aliás em vários lugares do mundo, está também a de busca e resgate, que são as operações SAR, Search and Rescue. Se você não sabe, os aviões de busca e resgate, eles têm essa faixa laranja aí na fuselagem. Então quando você vir um desses aviões aí, já sabe que a missão dele é busca e resgate. Mas os indianos entraram numas de ampliar e modernizar as suas forças armadas, mesmo porque a Índia adquiriu uma forte relevância regional lá na Ásia, e ela tem também uma vizinha bastante forte, que é a China, e também tem lá na fronteira norte um vizinho que costuma criar às vezes algum problema, que é o Paquistão. Aliás, um cria problema para o outro. E também a Índia está se desenvolvendo bastante no campo espacial. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias que a Índia colocou uma espaçonave, uma nave que pousou na Lua. Então é um país que, além de tudo, está se desenvolvendo no campo espacial, e é um dos pouquíssimos países no mundo que tem condições de explorar o espaço. Mas aproveitando o gancho da possibilidade de produzir o KC-390 lá, a Embraer acha uma boa ideia ampliar as intenções e produzir também o Z2 na Índia. Por que não, né? Se essa ideia vingar, e se além dos KC-390 também os E2 forem montados lá, isso traria enormes possibilidades de negócios e até poderia trazer vantagens competitivas para a Embraer, não somente frente ao Boeing Max 7, que é um pouquinho maior, mas que também concorre com o Z195 ou os Airbus A220, que são os grandes concorrentes. Isso lá na Ásia, com a Embraer fabricando lá, poderia haver uma vantagem competitiva, mas competiria também com os ARJ21 lá da Comac, da chinesa Comac, que, embora não pareça que vai incomodar, é sempre uma pedrinha a mais para entrar no sapato, né? As companhias indianas fizeram nesse ano enormes pedidos de aviões, mas só que da Boeing e da Airbus. Quem sabe com uma produção de aviões brasileiros lá no país deles, eles não se animem e não resolvam comprar alguns, né? E olha, o Z2 tem o tamanho ideal, tem um excelente tamanho para operar lá na Índia. Eles conseguiriam fazer um excelente trabalho lá. E vai o abraço aos amigos que fizeram a gentileza, a generosidade de enviar-nos o valeu, que é tão precioso para a gente, que tanto ajuda a gente. Então aí vai. Entre os não membros, o amigo Paulo César Damiano. Paulo, muito obrigado. O José Maria de Oliveira, muito obrigado, José Maria. Entre os membros, o amigo o engenheiro Batista, obrigado, Batista. O amigo José Guilherme Palhares mandou R$20. Olha, Guilherme, José Guilherme, muito obrigado, viu? O Ricardo Mota, muito obrigado, Ricardo. O Fernando Mancini Vilela, velho amigo, muito obrigado, Fernando. Quero deixar aqui um abraço, um agradecimento também aos membros do canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês que contribuem para que a gente continue existindo. Muitíssimo obrigado. E a todos que assistiram esse vídeo também um agradecimento, um abraço, saúde e bons ventos. Até mais.